Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Diego Barros e no dia de hoje gostaria de apresentar para vocês sobre um artigo de revisão intitulado Espectroscopia de emissão óptica induzida por laser, ALIBs, históricos, fundamentos, aplicações e potencialidades dessa técnica. É um artigo de revisão que foi publicado na Química Nova, sendo também capa, né, dessa edição do volume 42, número 5, publicado em 2019, onde a autoria é desse time de pesquisadores aqui demonstrados. Então, esse artigo, ele trata especificamente da técnica analítica LIBS, né, o estado da arte da mesma, bem como várias aplicações. Então, na introdução, nós abordamos, né, o desenvolvimento da técnica LIBS, como nós podemos ver a partir dessa revisão bibliográfica, que a partir de 2010 são publicados, em média, cerca de 200 artigos científicos, né, utilizando a LIBS como uma ferramenta analítica, né, demonstrando a sua potencialidade no desenvolvimento dos métodos, né, a partir de todas as vantagens inerentes da mesma. Então, pode ser considerada uma superestrela, né, pelos pesquisadores, e o seu desenvolvimento está bastante relacionado também com o desenvolvimento dos lasers, né? Uma vez que essa técnica, o plasma induzido por um laser, a partir da interação com a amostra, né, leva à formação do plasma, onde vai ser possível, então, obter as informações químicas da amostra. Então, está muito relacionado com o desenvolvimento LIBS e também dos lasers. Então, nós trazemos os fundamentos dessa técnica, a instrumentação, como é o arranjo instrumental da mesma, né? Como são os principais componentes aqui, como representados nessa figura 2, que basicamente é uma fonte de laser, onde esse laser pode ser de diferentes materiais. Ao otimizar a energia desse pulso de laser, ele é direcionado utilizando espelhos e lentes até a superfície da amostra, onde a amostra se encontra num porta-amostra. A interação do pulso do laser com a amostra leva a ocorrer o fenômeno de emissão, seja ele atômico, iônico ou molecular, e a radiação característica emitida dos elementos químicos constituintes da amostra são coletados por uma fibra óptica encaminhada a um espectrômetro e posterior detector, e assim então é possível obter um espectro de emissão LIBS. E esse espectro de emissão LIBS é então empregado para análise qualitativa, ou seja, para identificar os elementos constituintes da amostra, bem como quantitativa, para quantificar também os elementos químicos. Então, é uma técnica muito versátil, uma vez que ela possibilita a análise de amostras sólidas, líquidas e também gás. Então, nós descrevemos todos esses com a sua configuração instrumental, né? Todas as partes que estão relacionadas, com detalhes acerca dos componentes, e também nós, em seguida, descrevemos o preparo de amostra, que deve ser observado, né, para as análises, principalmente análises quantitativas, uma vez que é requerido uma amostra homogênea, representativa, para possibilitar a determinação quantitativa, né, com exatidão e também com precisão. Então, nós abordamos algumas estratégias, né, de como analisar uma amostra líquida. Então, é possível realizar a análise de uma amostra líquida a partir da imobilização dela num sólido, por exemplo, né? E várias outras estratégias, algumas aplicações, nós descrevemos. Posteriormente, nós abordamos o tópico LIBS e quimiometria, né? Quimiometria e LIBS têm uma sinergia, uma vez que os espectros são muito ricos, com várias linhas de emissões. Então, pode trazer várias informações a partir da análise do espectro LIBS. E dessa maneira, a quimiometria apresenta ferramentas matemáticas e estatísticas que podem auxiliar a extrair o máximo de informações desses espectros LIBS, bem como também ser empregado, né, utilizando ferramentas quimiométricas adequadas para, por exemplo,
otimização dos parâmetros instrumentais, né, da técnica requeridos para análise, bem como a calibração multivariada para propor modelos de calibração para a quantificação dos elementos químicos presentes e modelos de classificação supervisionados ou não supervisionados. Então, a quimiometria e LIBS têm uma sinergia e nós podemos observar que à medida dos anos, né, há aumento do número de publicações empregando ferramentas quimiométricas e LIBS, uma vez que trazem essa sinergia muito interessante no desenvolvimento dos métodos analíticos. Então, nós trazemos um outro tópico, abordagens para análise qualitativa e quantitativa, né? Como mencionado, é uma técnica que pode ser utilizada para análise de diferentes tipos de amostra. Então, nessa tabela 1, nós trazemos alguns exemplos, como músculos de suínos, grãos de café, pele humana, seja elas para análise qualitativa, bem como quantitativa, como de cloro, né, um halogênio, sendo possível determinar utilizando análise direta de cimentos, bem como de outros metais, análise de carbono, monitorar moléculas como a molécula de CN e entre outras. Então, é uma técnica que é aplicada para diferentes fins analíticos. Também nós abordamos, né, vários exemplos, várias aplicações da LIBS, né, sejam elas aplicações para a agricultura, alimento, na área ambiental, na indústria farmacêutica, na química forense, na análise de resíduos eletrônicos. Então, tem muitos trabalhos empregando a LIBS para essas diferentes propostas. Então, nós escrevemos alguns trabalhos, né? E aqui nós destacamos, na análise quantitativa, o grande desenvolvimento, né, das estratégias de calibração, sejam elas univariadas, bem como multivariadas, que são empregados para a proposição de modelos de calibração, visando a análise quantitativa e o emprego da LIBS. Então, podemos observar na literatura, né, várias estratégias de calibração são empregadas para a LIBS, e o desenvolvimento de novas estratégias, né, principalmente nesses últimos 4 anos, que vem crescendo muito, né, uma vez que é considerado a principal dificuldade da LIBS a análise quantitativa. Então, essas estratégias de calibração, né, o desenvolvimento delas tem ajudado a desenvolver métodos que possibilite a determinação dos analitos com satisfatória precisão, bem como satisfatória exatidão. Então, nós abordamos algumas, né, dessas estratégias descritas com maior detalhe e várias outras aplicações, né, em diferentes propostas. E nós trazemos, então, um texto que está escrito em português, que pode auxiliar, né, a leitura e que tem muitas referências, muitas aplicações, é uma revisão bastante completa. Então, aqui, para quem tiver interesse, fica a sugestão da leitura desse artigo de revisão, um artigo bastante completo para quem tem interesse de aprender um pouco mais e ver a versatilidade, né, e a potencialidade da técnica LIBS no desenvolvimento dos métodos analíticos. Se vocês gostaram, né, desse vídeo, por favor, curtam, compartilham e até o próximo. Um abraço a todos.